Olá, bom dia a todos. Então, como eu vos prometi ontem, se Deus permitisse, eu estaria aqui para mais um vídeo hoje, para mais um tema e mais uma reflexão, não é? Então cá estou eu, graças ao nosso Deus. Então é assim, hoje o tema é a importância de perdoar. Eu sei, é um tema complicado e é algo de se fazer muito difícil. Eu sei, porque eu também muitas das vezes tenho que perdoar e muitas das vezes não é fácil. Em Mateus 5, 23 e 24 diz-nos: Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Pois é. Um cristão que não perdoa não pode ser considerado um cristão. Se tu realmente acreditas que Jesus é o Salvador e Senhor da tua vida, deves perdoar. Caso contrário, as tuas orações não serão ouvidas pelo nosso Deus. A ordem de Jesus foi: se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E só depois volte e apresente a sua oferta. Está escrito na palavra. A questão do perdão é tão importante que Jesus se lembrou dela até quando foi ensinar os seus seguidores a orar. Lembram-se da oração que Jesus nos deixou? Pai nosso que estás no céu? Pois é. Também nos diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E isso é muito importante. Esta oração está escrita em Lucas 11, 4. É preciso aprender a perdoar, porque todos nós erramos, porque todos nós somos pecadores. Vamos errar com as pessoas e as pessoas vão errar connosco. As esposas vão ofender os maridos vão ofender as esposas, os pais vão errar com os filhos com os pais. Isto também vai acontecer entre os amigos, outros familiares, colegas de trabalho, etc. Porque na realidade isto vai acontecer porquê? Porque somos todos pecadores. Todos erramos. Por isso devemos decidir perdoar. Não podemos permitir que esses erros interfiram na comunhão com as pessoas e principalmente na comunhão com o nosso Deus. Pode ser que alguém te tenha magoado, e magoado de verdade. E tu tens todo o direito de ficar chateado e magoado. No entanto, é preciso entender que tu vais-te machucar. É verdade. Vais sair magoado, sem dúvida. Mas se guardares aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de ódio ou de vingança dentro do teu coração, vai ser complicado. E não vais andar em paz. E não é só isso. Se tu não liberares esse perdão, a tua comunhão com Deus será cortada. E isso é muito grave. Porque Deus é a única pessoa que nós podemos correr e recorrer a toda a hora. É aquele que está sempre lá para nós. E é o único que pode fazer as coisas impossíveis. Quando Deus te perdoou, tu também merecias o pecado. Ou merecias o perdão, peço desculpa. Tu tinhas pecado, Ele perdoou-te. E tu continuas a pecar, Ele continua a perdoar. Então porquê que não vamos fazer isso aos outros? Queremos só o bem para nós? Não, não podemos ser egoístas. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 4:32: sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Quando Deus te perdoou, tu não merecias o pecado. Da mesma forma, não achas que quem te magoou também merece ser perdoado?
Pois é, tens de colocar também um bocadinho no lugar do outro. Porque às vezes nós dizemos, ai, magoou-me, fez-me isto ou aquilo. E nós, o que é que nós fazemos? Às vezes fazemos coisas bem piores, só que por vezes nós temos a mania de sermos orgulhosos e achamos que os outros é que fazem as coisas más. Não, todos fazemos. Na palavra está escrito que todos nós somos pecadores e destituídos são da glória de Deus. Somos todos pecadores. Por isso, todos temos que perdoar para ser perdoados e não perder a conexão com Deus. Porque isso é o mais importante. Porque muita gente que até me esteja a ouvir pode pensar: nós não precisamos de ninguém. Eu não preciso de ninguém, eu tenho tudo, não quero saber. Mas nós precisamos uns dos outros. Podes não precisar hoje, mas te garanto que um dia vais precisar. E muito mais vais precisar do nosso Deus. Porque Deus é aquele que nos dá vida, é aquele que tira. Hoje podes ter tudo e amanhã podes não ter nada. Lembras-te da história de Jó? Pois é, ele tinha tudo. E até a sua família perdeu. Mas ele continuou a ter fé em Deus e a acreditar que Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que tudo pode. É aquele que pode dar e aquele que pode tirar. Ele hoje deu-te vida, tu não sabes daqui a meia hora se cá estás. Por isso vamos seguir os passos de Jesus e vamos seguir aquilo que ele deixou na sua palavra para nós. A Bíblia Sagrada. É um livro muito importante, que muita gente deixou apanhar pó na prateleira. Mas é aquele livro que há muitos e muitos e muitos anos é o único livro super atualizado. E aqui está escrito tanta coisa que tenho dado no telejornal todos os dias. E isso é sinais dos últimos tempos, como está escrito na palavra. Deus está para chegar. Jesus vem buscar a sua igreja. Pois é. E se nós não seguirmos os passos de Jesus e não fizermos aquilo que ele deixou para nós fazermos, aquilo que vai acontecer é que Jesus vem buscar a sua igreja e nós vamos ficar cá. E não é isso que eu quero. Eu espero que não seja aquilo que tu queres. E acredita na palavra, porque tudo aquilo que está escrito está-se a cumprir. Porque Deus não é homem para que minta. E quando tu olhas para a televisão, nem precisas ir muito longe. Quando vês as coisas a acontecer conforme estão a acontecer, é sinal que realmente Deus, há 2000 anos, escreveu e hoje está-se a cumprir. Por isso, pensa nisso. Pensa em perdoar, ser humilde diante do nosso Deus. Pede perdão, perdoa o teu próximo, ama o teu próximo como a ti mesmo. É o mandamento do nosso Deus. E segue os passos de Jesus, antes que seja tarde demais. E crê somente em Deus, porque Ele tudo pode. Ele é o único que tudo pode fazer, é verdade. E muitas das vezes pensamos, o que é que está a acontecer neste mundo? Porque é que isto está tudo doido? Porque é que as coisas acontecem conforme estão a acontecer? Porque é que hoje toda a gente mata toda a gente? Pois é, nós muitas das vezes estamos tão ocupados com a nossa vida que nos esquecemos que vivemos uma luta espiritual a toda a hora. Mesmo até quando estamos a dormir. Pois é, também está escrito. Nós vivemos uma vida complicada porque vivemos uma guerra espiritual. Porque, como vocês sabem, existe o bem e existe o mal. Não é? E por mais que muitas vezes não pensemos nisso, ou até nem queremos acreditar, ou nem queremos saber, mas na realidade é que o inimigo anda aí. O inimigo é aquele que quer substituir o nosso Deus. Ele quer ser o Todo-Poderoso. E tem algum poder. Deus tem permitido que ele tenha feito algumas coisas até à hora em que ele vai ser condenado. Aliás, ele já é condenado. Ele sabe que foi condenado e sabe qual é o destino dele. Mas continua a fazer mal. Porque enquanto Deus não vier buscar a sua igreja, aquilo que ele vai tentar fazer é destruir o mundo. Porque Deus diz na sua palavra, o
O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. O inimigo vem senão para matar, roubar e destruir. Pois é. Esse é o nosso inimigo, aquele que quer destruir a tua família, aquele que quer destruir a tua relação com outra pessoa e vai fazer com que essa pessoa se zangue contigo, que faça algo que tu vais ficar chateado. E porquê? Porque ele te quer ver triste, desamparado, não é? A chorar. E com esse sentimento todo tu esqueces-te de falar até com Deus. É isso que Satanás faz. E vai fazer de tudo para destruir a tua vida, destruir a tua família, o teu leito familiar, as tuas relações com os outros, a tua vida ao máximo. Muitas das vezes tu ficas triste com algo que aconteça na tua vida e pensas: porquê que me aconteceu isto? Eu não merecia, porquê, Deus? Mas muitas vezes não é Deus. Não é Deus. São as nossas escolhas, são aquilo que nós escolhemos para a nossa vida, que muitas vezes são más escolhas. E depois temos as consequências, não é? E depois temos aquele inimigo que quer destruir-nos, que quer nos pôr para baixo. E por isso é que tens que estar conectado com Deus, porque é a única forma dele não te mandar para baixo. E mesmo quando ele consegue, se tu tens uma relação muito íntima com o nosso Deus, ele não vai deixar que tu caias. Podes até chorar, podes até andar triste, mas estás sempre com aquela esperança e com fé que Deus está do teu lado e que te dá colo e um abraço quando te necessitas, porque Ele nunca te deixa sozinho nem desamparado. Deus não desampara ninguém. Por isso, tens de pensar que Deus é o único que está sempre lá, é aquele que nos ama verdadeiramente e deu o seu filho para morrer por nós. Não é qualquer um que faz isso. Por isso é o que eu te digo: perdoa para seres perdoado e não deixares de ter a comunhão com o nosso Deus. Ok? Pensa nisso. Hoje é a palavra que eu vos quero deixar. E peço que no vídeo coloquem um like, possam partilhar com os outros para que o vídeo vá se expandindo, para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Está bem? Um grande beijinho e até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe.